gente, tudo bem? Eu me chamo Tatiane, eu sou fundadora do AMA, eu sou missionária aqui no Rio Grande do Sul. Eu tô passando aqui rapidinho para deixar um recado para vocês, mas antes eu quero que vocês deem uma olhada nos vídeos a seguir. Come, desgraça! Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. Aí, ó, pra vocês verem que a coisa é séria, ó. Enquanto vocês estão em casa dormindo, aí, ó, os filhos das trevas aí, ó, trabalhando firme, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Os filhos das trevas trabalhando firme. Aí, ó. Olha lá, ó. Lotado. Lotado. Aí, ó. Os filhos das trevas aqui, ó. Aí, ó. Lotado de macumbeiro. Aí, ó. A glória aí, igreja. Continua dormindo. Desperta tu que dorme. Vocês sabem que no dia 30 de setembro, sexta-feira passada, nós fizemos o nosso primeiro congresso Chamas aqui na nossa cidade. O congresso ele tinha como intenção trazer de volta essa chama do espírito de amor e unidade para o corpo de Cristo. Nós focamos aquilo que o Espírito Santo nos deu. E o foco era, independente de placas, doutrinas, denominações e interesses humanos, nós deveríamos estar reunidos naquele lugar para sermos um só corpo, um só coração e um só espírito. A tarefa foi nos dada, nós realmente nos programamos, nós trabalhamos e nós cumprimos a nossa parte. Porém, no entanto, entretanto, nós tivemos muitas dificuldades. E entre elas, a maior de todas as dificuldades é encontrar dentro das igrejas, das denominações, esse espírito de amor e unidade. Muitas igrejas muitas vezes agiam como se essa parte ela tivesse sido totalmente apagada da palavra de Deus. Isso me deixou realmente aterrorizada. Houve muitas igrejas que nos receberam muito bem, entenderam o projeto, abriram o coração e estavam lá. Não vou citar nomes para não ser injusta com todas, mas havia muitas igrejas. Mas houve igrejas que se posicionavam e muitas vezes nos relatavam que não se misturavam. Não se misturavam com outras igrejas. Ou pior, teve uma igreja específica que praticamente nos expulsou de dentro do seu templo. Olha a que ponto nós chegamos, amados. E por que eu compartilhei com vocês esse vídeo? Nós vamos ver que esse satanista, ele pontuou algo muito importante. Ele disse, nós nos unimos. Quimbanda, candomblé, os satanistas, eles se uniram com um propósito. E sabe por que eles fizeram isso, amados? Porque eles têm consciência. O inferno tem consciência que quando nós somos unidos, nós somos fortes. Uma antiga história que nos relata que havia um homem muito idoso que tinha 7 filhos. E lá no seu leito de morte, ele convocou os 7 filhos e pediu que cada filho levasse consigo um vinho. Quando os filhos chegaram então ao seu quarto, o pai pediu que o filho mais novo pegasse o vime do filho mais velho e quebrasse. Ele pediu que o filho prosseguisse assim com cada irmão. O filho mais novo quebrou o vime de todos os irmãos. Terminado isso, o pai olhou para os filhos e disse, agora eu quero que vocês vão de novo e tragam cada um mais um vime. Os filhos então obedeceram. Quando os filhos voltaram, cada um com o seu vime, o pai então pediu que o filho mais velho reunisse todos os vimes, amarrasse. E ele então tentasse quebrar os vinhos. A história conta que o filho mais velho ele não conseguia quebrar os vinhos. O pai então disse, essa é a herança que eu quero deixar para vocês. Separados, vocês são fracos, mas juntos, vocês são invencíveis. Amados, nós perdemos essa essência como igreja. Nós perdemos o foco como igreja. E cada igreja, cada placa e cada denominação, não todas obviamente, mas a sua grande maioria, tem andado no sentido contrário daquilo que diz a palavra. Isso é preocupante, porque enquanto o inferno está se reunindo, nós estamos dispersos, nós não estamos andando em unidade, nós não estamos nos reunindo como igreja. Esse é um momento tão importante onde nós deveríamos estar colocando as nossas diferenças nos nossos bolsos e estarmos nos reunindo como líderes espirituais para estar orando por esta nação. Eu tenho relatos, irmãos, de pastores que abriram o coração para mim e falaram comigo e disseram, Tati, você não tem noção como é difícil reunir os pastores só para orar. Não é uma reunião para a gente
fazer programações com a intenção de trazer espírito de amor e unidade. Não. São reuniões com a intenção da gente se unir como igreja e nós lutarmos com as armas espirituais, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas os pastores, os líderes têm dificuldade de querer se reunir, Tati. Vocês sabem o que é isso, gente? Vocês sabem o que é que significa isso, noiva? Igreja de Cristo. Significa que o diabo e seus demônios, eles estão debochando da gente. Eles entendem muito mais os princípios bíblicos do que a própria igreja. E eles se reúnem, eles andam em unidade, eles pagam um preço. Vocês acham que todos os sacrifícios que eles têm feito não têm um valor? Tem um valor. E a igreja de Cristo, quando se fala em disciplinas espirituais, se retorce toda. Houve uma vez que eu cheguei a discutir com líderes de uma igreja, porque eles tentavam enfiar na minha cabeça de que o jejum não era necessário nesse tempo. Gente, olha que absurdo. Líderes espirituais, homens e mulheres que foram chamados para colocar a mão no arado e não largar, para cuidar das ovelhas, ensinando coisas erradas e muitas vezes nem ensinando o que está na palavra. Por quê, Tati? Porque os seus interesses estão acima da importância da palavra de Deus. Olha a que ponto nós estamos chegando, amados. Olha a que ponto nós chegamos como igreja. Irmão que expulsa irmão da igreja. Irmão que não aceita um convite. Irmão que não quer andar junto porque acha que só a sua igreja vai ter avivamento. Gente, eu escutei esses absurdos. Eu escutei esses absurdos de que só determinada igreja, em determinado local, iria ter avivamento. Amados, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja em unidade. Esse é um princípio tão real que o próprio inferno ele tem usufruído disso. Eles têm usufruído disso nesse momento e a gente como igreja, a gente não tem feito isso. Eu não tenho medo de falar. Eu sou missionária nessa terra. Na hora que Deus quiser me levar, Ele me leva para outro lugar. Mas o que eu tenho para falar aqui nesse tempo, para esse povo, para essa terra, eu vou falar. O Rio Grande do Sul, esse povo, essa igreja, essa cidade, essa região, esse estado precisa se unir. Nós precisamos nos unir como igreja, porque assim as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu falo mais para vocês, as eleições são preocupantes? São preocupantes. Porque enquanto o inferno está se reunindo para obter vitória e colocar o presidente que eles escolheram para representá-los, nós estamos fazendo o que, amados? Nada, nós estamos dormindo. Mas eu quero que vocês lembrem que todas as vezes que alguém dormia na Bíblia se ferrava. Eutico dormiu, caiu e morreu. Pedro dormiu, os discípulos dormiram, quando foram tentados, eles caíram. É tempo de acordar a igreja, é tempo de nós nos reunirmos como igreja para orarmos. É tempo de nós guerrearmos, é tempo de nós pararmos de nos fatiar como igreja. Nós precisamos nos amar em espírito e em verdade. E amor não é um sentimento, amor é um posicionamento de obediência à palavra de Deus. É isso que Deus está requerendo de mim e de você como igreja. Colocar os nossos interesses particulares de lado. E nós nos posicionarmos e lutarmos como a igreja de Cristo, como a noiva de Cristo. Está na hora de nós pegarmos novamente a espada que é a palavra de Deus e voltarmos a guerrear como igreja de Cristo e assim preparar a noiva para a volta do Cordeiro. Sabe o que é interessante? A palavra ela é tão viva e eficaz que lá em 2 Samuel a palavra ela diz assim, ó, a palavra ela relata a história de Abner e a história de Joabe, tá? Eles eram dois líderes, eles eram dois capitães. Joabe, ele era servo de Davi e Abner era servo de Saul. Saul já havia morrido nesse contexto aqui, mas Abner tomou a frente como capitão, ungiu um dos filhos de Saul que escapou da morte e se tornou capitão. A palavra diz, a partir do versículo 14, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 14. E Abner disse a Joabe, que se levantem os moços agora e joguem diante de nós. E Joabe disse que eles se levantem. Então ali se levantaram e atravessaram em número de 12 de Benjamim, os quais pertenciam a Esbocete, o filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E eles apanharam cada um o seu companheiro pela cabeça e lançaram a sua espada na lateral do seu companheiro, de forma que eles caíram juntos, pelo que aquele lugar foi chamado de Elcate Hazurim, o qual está em Gibeão. E houve uma batalha muito intensa aquele dia, e Abner foi ferido, e também os homens de Israel diante dos servos de Davi. Mais adiante você vai ver, lá no versículo 23, que havia um moço, e esse moço começou a perseguir Abner. O moço era da tribo de Davi, ele era ali do grupo de Davi. E Abner falou para ele parar de persegui-lo. A palavra diz que ele tinha os pés leves. Para encurtar a história, Abner matou esse rapaz. E ele era de uma linhagem real. Ele era considerado alguém de importância, segundo a palavra de Deus.
E sabe o que aconteceu? Chegou um ponto que Abner chegou para Joabe e disse assim, ó, devorará a espada para sempre? Não sabes tu que haverá amargura no fim derradeiro? Quanto tempo haverá então antes de ordenares ao povo que retorne da perseguição aos teus irmãos? Isso aqui é o primeiro relato bíblico em que tribo começou a guerrear contra tribo, irmão contra irmão. Essa situação aqui quase gerou uma guerra civil no meio do povo de Deus. Agora me digam, isso que eu acabei de relatar com vocês não tem acontecido hoje na nossa igreja? Irmão fatiando irmão? Igreja fatiando igreja? Tribo guerreando contra tribo? A minha igreja é melhor do que a tua igreja, as minhas doutrinas são melhor, a minha igreja é mais santa do que a tua igreja. Amados, se nós não andarmos em unidade aqui, não se enganem. Nós não temos como viver a eternidade juntos. Nós não temos como viver. Eu vou repetir para você entender. Se nós não andarmos, não entendemos que é emergencial nós andarmos nesse espírito de amor, unidade nesse tempo, não se engane que como igreja a gente não vai estar lá. Por quê? Porque lá nós vamos ser um só corpo. Nós vamos ser uma só igreja. Nós vamos estar adorando a único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Agora eu pergunto para vocês, o que está acontecendo com a igreja hoje? O que está acontecendo? E eu não vim aqui falar mal. Eu não vim aqui para denegrir. Eu não vim aqui para difamar. Não, eu vim para falar a verdade absoluta da igreja em pleno século XXI. Nós somos um povo desunido. O inferno está muito mais unido do que cada um de nós. Agora eu pergunto para vocês, nós vamos aguardar essa situação ficar pior ou nós vamos nos unir? Nós vamos nos unir para orarmos pela nossa nação nesse momento, independente das nossas placas, do nosso interesse, das nossas doutrinas ou dos nossos achismos? A palavra ela é pura, ela é verdadeira e ela está aqui. João 17 é muito claro quando diz que Jesus, a sua oração é que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai. Ele olhou para os céus, ele fez essa oração e essa oração ela está ecoando. É nesse tempo, amados. Ela não está anulada, mas nós temos que fazer a nossa parte. E eu estou aqui, como parte do corpo, clamando e pedindo. Vamos nos unir. Vamos nos unir como igreja. E vamos clamar pela nossa nação. Vamos permitir que o Espírito testifique no coração de vocês, líderes, que realmente, de fato e de verdade, é desejo do coração do Pai. Esse espírito de amor e unidade. Não sou eu que estou falando, não são palavras humanas, mas é a palavra viva de Deus. E eu espero, com todo o meu coração,